Hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro, e eu tô como muitos outros brasileiros, ansioso, porque é o último dia que o presidente Lula tem para decidir se veta parcialmente ou se veta totalmente a lei inconstitucional do marco temporal e todos os seus penduricalhos, que cada um isoladamente é suficiente para destruir completamente as terras indígenas. Manja aquela história de que existem bombas atômicas para destruir não sei quantas vezes o planeta? A lei do marco temporal é isso. Cada um daqueles dispositivos, aquele que abre a terra indígena para o cultivo de monocultura de grãos, aquele que abre para mineração, o que abre para hidrelétrica, aquele pedaço da lei que diz que se mudarem traços culturais os índios perdem direito à terra. Mas esse aí é certo que Lula vai vetar porque é evidentemente inconstitucional. Mas tem coisas que não são claramente inconstitucionais, mas são potencialmente explosivas potencialmente não, certamente explosivas, destrutivas para as terras indígenas, como essa coisa de regulamentar a mineração dentro dos territórios indígenas. Então, enquanto eu estou aguardando isso tudo, eu não paro de verificar a situação na internet. O tempo todo no Google procurando notícias sobre o marco temporal, Milestone Thesis em inglês, o marco temporal, aguardando a definição do presidente Lula, né, sobre essa decisão tão importante para o seu governo, né? Então, o Ministério Público Federal defende o veto integral ao projeto de lei do marco temporal, justamente. Certíssimo o Ministério Público, né? Ainda bem que a gente tem o judiciário. Em dia decisivo para o marco temporal, Lula se reúne com Sônia Guajajara. Olha, essa me surpreendeu. O que será que Lula quer falar com Sônia Guajajara? Espero que não seja para tentar explicar alguma possibilidade de conciliação, porque todos os pontos do marco temporal são absolutamente destruidores da integridade das terras indígenas. É isso, vamos aguardar. Eu estou muito pessimista, viu? Tenho amigos otimistas, gente achando que Lula vai vetar tudo, mas eu estou pessimista, porque eu passei por Belo Monte, eu já acompanhei traições significativas aí na nossa luta pelo meio ambiente. Então eu tenho muito medo do que se passe na cabeça do Lula. Ainda mais que tem muita gente da esquerda aí já passando pano para essa situação. Pois é, enquanto aguardamos essa decisão do presidente Lula, tão importante para o futuro das terras e dos povos indígenas, e consequentemente do país e do mundo, eu queria continuar analisando a situação da terra indígena Capoto Ninori, porque a deputada Coronel Fernanda, nessa semana, entregou o relatório sobre essa terra, sobre o processo de homologação dessa terra indígena, e é tão absurdo. Esses deputados estão considerando como se o marco temporal já tivesse sido aprovado. Eles se manifestam como se o marco temporal aprovado fosse uma realidade. Vamos dar uma olhada no vídeo que foi apresentado na abertura da sessão da Câmara dos Deputados, em que ainda não foi votado o relatório da deputada Coronel Fernanda sobre o processo de homologação da terra indígena Capoto Ninori, que eles não conseguem nem falar direito. Destinada a apurar e acompanhar as iniciativas da FUNAI em relação à delimitação da terra indígena Capoto Ninori. Capoto Ninori, né? Que é o fim do cerrado, o limite do cerrado com a floresta amazônica. Tem que entender, tem que saber falar direito o nome da terra indígena, para entender o seu significado e a sua importância para o povo caiapó. É o contato
da floresta para o cerrado do qual os caiapós foram expulsos para dentro da floresta, né? Na época da infância do Megaron, do Raoni, os pais deles foram mortos naquele local, quer dizer, morreram e estão enterrados naquele local, e vários caiapó foram mortos em conflitos com os colonos que estavam ali chegando para grilar terras pertencentes aos índios. Como o relatório foi apresentado previamente, fica dispensada a sua leitura. Pois é, mas eu gostaria de ler o relatório. Procurei na internet, não achei. Se tem absurdos aí no pouco que eles estão falando sobre o relatório, imagina o relatório propriamente dito. Com a anuência da deputada Coronel Fernanda. Bom dia a todos, obrigada presidente, obrigada a todos os deputados federais que estão conosco nesse trabalho em prol dos indígenas e não indígenas, daqueles que produzem na terra, tanto no Mato Grosso como no Pará. Pois é, ela diz que o relatório é em prol dos indígenas e não indígenas, né? 2 pontos, aqueles que produzem na terra, tanto no Mato Grosso como no Pará, né? Então, indígenas ou não indígenas, isso é o de menos, né? Segundo esse discurso dela, o importante é que todos estão produzindo. E aí entra um elemento fundamental, né? Por que ela não falou aqueles que vivem naquela terra, né? Aqueles que pertencem àquela terra. Porque os indígenas, eles produzem, entre aspas, pouco. Pouco o quê? É produto agropecuário. Mas eles reproduzem seu modo de vida e eles permitem a reprodução das chuvas e da natureza no nosso país. Então a questão é essa, né? É mais importante produzir commodities, soja para exportação ou reproduzir a nossa vida nesse país? Esse é o grande debate. É um tema delicado, é um tema que nós estamos já vivenciando, uma possível conflito entre indígenas e não indígenas. Aí começa o chavão, né? Aquele discurso padrão, né? É um tema delicado. Tão delicado que ela juntou uma equipe e entrou sem autorização dentro da terra indígena, quando os índios que estão pleiteando a homologação daquele território nem estavam presentes para recebê-los, e criaram uma série de mentiras a partir dessa visita que a gente vai examinar logo mais na sequência. E outra coisa é que ela fala do conflito, né? O conflito é uma ameaça. Vai ter conflito, vai ter conflito. Não, não vai ter conflito. A terra é dos índios Caiapó. O Megaron disse que vai se estabelecer lá com o seu povo e não vai ter conflito. Vai ter conflito se as pessoas que estão nas terras griladas irregulares partirem para a força. Aí sim pode ser que tenha conflito. Isso é uma ameaça recorrente do agro. E que nós, como parlamentares, precisamos fazer o possível para que não haja esse conflito. Eu fico feliz da participação de todos, agradeço aqui a presença do prefeito de São Félix do Xingu, no Pará, senhor João Kleber, muito obrigado pela presença. E para iniciar os trabalhos, eu peço que passe os vídeos que foram colhidos durante todo o nosso trabalho dessa comissão. Por momentos muito difíceis, mas igual, triste, igual está passando agora, eu ainda não presenciei. A sociedade de Santa Cruz gostaria de estar recebendo essas autoridades com festa, com alegria, mas não temos motivo para isso. A gente não quer conflito, a gente quer respeito. E a gente precisa trabalhar para que as pessoas que moram, já produzem aqui, sejam respeitadas também. Ninguém quer nada de ninguém, ninguém quer diminuir um ou outro. O que a gente precisa é fazer crescer todo mundo. Ter paz. Né? Nós precisamos ter a paz, precisamos crescer, desenvolver. Esse é um discurso recorrente do pessoal que está lutando contra terras indígenas. Assim, não, ninguém quer briga, ninguém quer confusão. Eles já fizeram a confusão, né? Eles já avançaram tudo que puderam
sobre os territórios indígenas. Agora é a hora de ter um pequeno recuo, um minúsculo recuo. E aí eles vêm com essa história de ninguém quer briga, ninguém quer confusão. Eu queria ver não querer briga, confusão na hora que os primeiros colonizadores chegaram aqui nesse território dominado pelos povos indígenas. Já teve a briga, já teve o massacre, né? Aí quando falam ninguém pode ser culpado por aquilo que aconteceu no passado, não, ninguém vai condenar ele por assassinato, não, a questão não é essa. Mas aquele pedacinho de terra, aqueles 300 mil hectares ali na margem do rio Xingu, eles pertencem ao povo Kayapó. E o povo Iujá também. Concordo com o que acontece, as ONGs interferir na... Aí começa essa história de as ONGs, né? Que é uma ladainha sem o menor embasamento, o menor. Se tivesse algum embasamento, viu? Já viram o relatório da CPI das ONGs? Não tem nada. Não tem nada. A acusação mais grave que eu vi ali é países que queimam combustíveis fósseis estão financiando ONGs que querem evitar a destruição da Amazônia. Aqueles países eles queimam combustíveis fósseis. Noruega, que grave. Você acha que a ONG vai falar não, só pega o dinheiro de país que não queima combustível fóssil? Aí não tem dinheiro, né? Porque todos queimam. Então essa história da ONG é pula balela, é papo pra boi dormir. Mas é difícil dialogar com o maluco, né? Porque eles não estão preocupados com o que é ou o que não é verdade, né? É a narrativa que vale. Soberania do Brasil. Essa reserva está sendo criada, pouca gente sabe, eu acho que pouca gente do município sabe. Nós temos aqui uma mina de potássio. Na divisa da minha fazenda com a fazenda Rio Xingu, nós temos, no meu análise de terra, minha dá 200... Eu tenho uma mina de potássio puríssima no meu terreno, ninguém sabe, pouca gente sabe. Mentira, ele não tem nada, só que agora tudo é potássio também, né? Porque ele viu a história lá de Manaus, né? Aí fala, estão querendo botar as terras indígenas em cima do potássio. Não. 70 de potássio, enquanto que o normal, o geral aqui é 4, 5%. Eles estão querendo só inibir o nosso crescimento. A FUNAI, os índios e as ONGs não estão nem aí para a condição da saúde indígena, do conforto que vive o índio. Ninguém está preocupado. Esse aí diz que a FUNAI e as ONGs não estão nem aí para a saúde indígena. Quem é que está aí? É o agro que está preocupado com a saúde indígena? O agro que joga veneno em cima dos índios de avião? É o agro que está preocupado? E ele fala depois em conforto, né? Porque aí você tem o conceito de conforto dele, né? O conceito de conforto dele é o ar-condicionado, é a televisão e vivendo no meio do esgoto, da fumaça, da destruição, do calorão. Preocupado com quem vive no meio do mato. O que está acontecendo no Brasil hoje é um grande interesse e uma jogada de interesse internacional pelas condições minerais que nós temos nesse nosso país. Nós não queremos a reserva indígena aqui em Santa Cruz do Xingu. Do outro lado do rio já tem 10 milhões de hectares de área indígena. Pois é o que ele diz, do outro lado do rio já tem 10 milhões de hectares de terra indígena. Não é bem do outro lado do rio, é em volta do rio todo, do rio Xingu, daquele pedaço do rio Xingu. E tem um pedacinho que está aberto, que é justamente onde a gente precisa encaixar a terra indígena Capoto Ninori, né? É um pedacinho só algumas dezenas de quilômetros, mas é necessário e suficiente para fechar completamente um trecho de centenas de quilômetros do rio Xingu preservado. Por que é importante fechar? Porque ali é porta de entrada de invasores, de garimpo, de agrotóxico dos campos de soja. Então, todo aquele agrotóxico que vai ser jogado naquela área que vocês pretendem conquistar em cima dos Kayapó, onde fica a terra Capoto Ninori, todo aquele agrotóxico vai para o rio Xingu e contamina os índios do Xingu. E é por isso que é importante criar essa reservinha de 300 mil hectares, que não é nada em relação às dimensões dos espaços ocupados pelo agro aí no sudeste do estado do Pará. E é para assentar 60 índios, tem uma solução bastante simples. Passa eles para o outro lado do rio para resolver o problema deles lá.
2015 que já veio, né, essa demanda de falarem que tem um estudo aí, que tem uma área que seria indígena, né? Mas assim, eu moro em Santa Cruz há 23 anos, a gente nunca viu falar, tem pessoas que moram aqui há muito mais tempo e nunca viu falar sobre questão indígena em Santa Cruz do Xingu. Olha como ela fala errado, né? Mas não é ignorância, não, é maldade. A gente mora em Santa Cruz, ela tem 23 anos, coitada, acabou de nascer. Os índios velhos que estavam ali na audiência pública foram falar de um tempo de 2 décadas e falou, essa é a idade do meu filho mais novo, o mais novo. Vim falar aqui, que nunca ouviu falar da questão de indígenas ali. Como nunca ouviu falar da questão de indígena? A questão sempre teve ali. Muito antes da chegada dos invasores que chacinaram famílias de indígenas, a questão era o espaço de vida dos povos indígenas. E depois que os invasores chegaram, sempre houve uma tensão. Sempre se soube que os índios estavam ali, que usavam aquele cerrado, que andavam, que caçavam, que procuravam remédios, que pescavam. Que história é essa? Dizer que nunca viu o povo indígena por ali, na beira do rio Xingu? Ha! Palhaçada, eu tô aqui em Altamira, eu não consigo ir ali no centro da cidade sem cruzar com um monte de uma variedade imensa de povos indígenas. Essa é a realidade de todas as cidades aqui do estado do Pará. Nós somos produtores, produzimos, e os nossos irmãos índios em várias aldeias, inclusive na aldeia Capivara, que faz parte de São Félix do Araguaia, que fica muito mais próxima do município de São José do Xingu, os índios passam dificuldade. O que querem criar mais reserva indígena? Existe terra que não produz, aí, né, existe. Então eu acho que não pode, né, mexer nas terras produtivas. E os pessoal estão aí há 30 anos trabalhando, né? Já tínhamos indústria vindo para Santa Cruz do Xingu, agora o pessoal já não tá, já entrou em contato, alegando, deu uma desculpa ou outra, mas a gente sabe que é questão indígena. Nós temos comércio local que está aqui em Santa Cruz, que já estão organizando já para tá saindo, então já está começando. Isso é mentira, viu? Isso é chantagem, porque o município que tem a maior sobreposição com a terra indígena é cerca de 30%. Quer dizer, por que os comerciantes vão fugir de uma área em que você tem 70% de área para desenvolver o agro que quiser, né? Em boa colaboração com a situação ambiental, com o clima e tudo. Não tem motivo nenhum para ir embora. Isso é história, isso é chantagem. Inclusive, uma terra indígena movimenta muito o comércio. Muito mesmo, né? Eu frequento uma terra indígena. Dá uma chegada lá em Tucumã. Você vai ver associações indígenas que estão o tempo inteiro fazendo compras de mantimentos. Você vai ver postos de gasolina vendendo muito. Restaurante, hotel. Não pense não. Vai render muito mais do que aquelas terrinhas lá que emprega 200 pessoas. O total de pessoas empregadas em todas as atividades econômicas ali da área ocupada pela Capoto Ninori. 200 pessoas. Só apoio aos povos indígenas e recuperação das áreas degradadas, mas pega tranquilamente o dobro disso, ou o triplo. Prejudicar o município já. Tem insegurança muito grande, né? Hoje impacta 40% do município. Existia muito comprador de fazenda, as fazendas que tinha estavam bem valorizadas, hoje não tem mais nem comprador. O prejuízo vai ser muito alto. Isso aí também é mentira, porque se a fazenda estiver dentro da terra indígena delimitada, é claro que não vai ter comprador, ué. Nem teria como ter, é terra indígena. Agora as fazendas que estão fora do Capoto Ninori, não tem por que ser desvalorizada, não tem segurança nenhuma, acabou, fechou ali, resolveu a questão da delimitação do bloco de terras indígenas do Xingu. Eles não vão querer daqui a 5 anos falar, agora a gente quer mais 10 quilômetros, não é assim. Isso é o que querem fazer com que o povo acredite em função do marco temporal, não é isso.
né? O que está sendo feito é o desenho refinado, específico, para que as terras indígenas sejam viáveis socialmente, ecologicamente, fechando o desenho. Por exemplo, você tem aqui uns Guarani ali no Mato Grosso do Sul, que são 20 mil pessoas, numa área do tamanho de um bairro aqui, de uma cidade, não tem nem lugar para plantar uma mandioca. Então a gente precisa de um território um pouquinho maior, é isso. O marco temporal não é sobre demarcar todo o Brasil em terras indígenas ou não. É sobre fazer ajustes que viabilizem socialmente os vários povos indígenas do Brasil. Mudando da cidade, né? Essa semana mesmo eu levei uma mudança para Confresa, que o cara veio para ficar aqui, um mecânico, decidiu já com esse negócio da área indígena, já saiu daqui. Então, quer dizer, o impacto é muito grande para a cidade, né? 22 anos já de comércio. A gente já sente já na pele, só em 60 dias aí, que já tem um impacto em cima do comércio da gente já. Mas nós temos grande esperança aí que nossa política resolva e que esse marco temporal passe e que essa ação feita aqui hoje aqui surta resultados. Uma homologação agora não vai adiantar e nem resolver o problema do indígena, porque... Essa é a Silvia Wayampi, pilantra, traidora dos povos indígenas. Essa é a pior de todas, é a Índia capa preta, a Pocahontas bolsonarista. A função dela é ser o índio que é contra os índios. Ela é um verdadeiro horror, já falamos muito dela. E vamos ouvir o que ela tem para falar agora. Ela discursa como se a lei do marco temporal já tivesse sido aprovada. A terra não será dele, será da União e ele terá apenas usufruto, não podendo se desenvolver economicamente nessa terra. Então nós teremos a economia de vários e vários municípios sendo condenada, um povo que outrora vive dentro da reserva do Xingu, avançando para um território que não vai ter como acolhê-lo, porque esse território estará desértico, sem assistência de saúde, sem desenvolvimento. Gente, que loucura! Como que um município extenso, assim, mas muito maior do que a média dos municípios nacionais, em franca expansão, iniciando, um município que não tem nem 30 anos, estaria condenado porque uma terra indígena ocupa 40% do território. Isso é uma loucura, isso é uma chantagem. E ela fala que os indígenas não teriam como viver lá, porque não tem nada lá. E ainda vem se dizer indígena. Se tem alguém que tem uma capacidade de chegar num lugar onde não tem nada e se estabelecer e fincar residências, começar a subsistir, a viver ali, são os povos indígenas. Dizer que eles não teriam como ocupar, por favor, né? Desenvolvimento econômico, porque esse povo terá que se retirar da região e tanto comunidades indígenas quanto a sociedade urbana estarão perdendo e a economia e a soberania do Brasil também. Aqui as pessoas entenderam a nossa mensagem, nós não podemos estar sozinhos, nós temos que ter a população conosco para que a gente possa defender a tese de não demarcação, ou melhor, de extensão de uma nova área indígena, né? Porque a gente quer que o povo indígena tenha qualidade de vida, saúde, educação e não terra simplesmente por ter terra. Eles precisam ter a oportunidade de ser proprietário. Porque o governo federal e algumas pessoas entendem que o índio tem que ser o guarda da floresta. Mas o guarda precisa comer, viver e sobreviver. E não dá mais para viver do jeito que está. Pois é, logo ali no momento daquela oitiva, ela já declarou explicitamente que ela está lá porque é contra a criação. Eles dizem que é ampliação, mas é a criação da terra indígena Capoto de Nória. Então como é que vai levar a sério um processo de escuta desse, né? Eu fico até surpreso do Megaron ter ido à Câmara dos Deputados depois disso que aconteceu ali na terra dele para dialogar de uma forma civilizada e expor a sua defesa, como já reproduzimos num vídeo anterior. Nós vamos fazer uma visita em loco na suposta aldeia, né? Conhecer. Ela acha que fez uma visita em lóculo. Lóculo, não é loco não. Na suposta aldeia. Agora a aldeia é suposta. É uma ignorância, é uma maldade.
Essa senhora, ela não tinha nem condições de estar julgando, de estar coordenando uma comissão. Ela é acusada de transportar os manifestantes golpistas do 8 de janeiro. Ela está envolvida até o pescoço nessa tentativa de golpe de Estado. Então como é que ela está agora coordenando uma comissão para discutir qualquer coisa? Como que ela é, se ela realmente existe, se existe, como ela está formada. Tentar falar com algumas pessoas que moram nessa localidade. Porque nós sabemos que nós precisamos ter laços com o lugar. O laço que esse povo tem com a região e o laço também que o produtor e os outros habitantes aqui também têm com a região. Nós estamos falando de... Sobre o laço que Megaron e Raoni têm com aquela região da terra indígena Capoto Ninori. O pai de ambos está enterrado naquele território. Quer mais laço que isso? Agora, aquela pessoa que chegou lá há 20 anos, o laço que ele tem com aquela terra é que ele desmatou, encontrou grandes árvores magníficas, derrubou, queimou e está ali trabalhando no sonho de enriquecer. Tá, não vou desmerecer esse laço não, mas dá muito bem para pegar esse pessoal e passar para outras terras ali fora, em outro lugar, eles sejam indenizados em dinheiro, façam o que quiser com esse dinheiro sobre o trabalho que eles fizeram, né? Não sobre as terras, porque foram griladas, né? Mas o tempo que ele passou ali, construindo casa, construindo ponte, que tudo isso seja muito bem pago, de uma forma que ele saia satisfeito. Também não sou contra isso, não. Povos brasileiros. E atrás de todos esses históricos e rastros, poder identificar se sim aquela terra, no momento da Constituição, era ou não era habitada por indígenas. Agora para. Negócio de no momento da Constituição era habitada por indígenas. A senhora está fingindo que a lei do marco temporal já está em vigor? Não. Você pode falar isso na hipótese de aprovada a lei do marco temporal, tá? E o STF já declarou que ela é inconstitucional e aparentemente Lula vai vetar esse aspecto principal da lei, que deu nome à lei. A nossa preocupação é com outros aspectos acessórios. Não venha com essa não, fingir que foi aprovado. Não foi aprovado, e mesmo que Lula não vete, continua não valendo, porque o STF disse que não vale. Cantuté. Eu sou a Silvia, deputada federal. Nós fazemos parte de uma comissão externa. Coronel Fernanda também, deputada federal. Deputado Medeiros, deputado Coronel Assis. Deputado Coronel Assis. O cacique está aí? Não, ele não está. Bom, nós chegamos aqui, como vocês podem ver, nós temos luz elétrica, nós temos ar-condicionado. Aqui seria parte da aldeia onde estão reclamando o território. Então você... Olha que loucura, eles falam o tempo todo que estão preocupados com o conforto do ponto de vista da nossa sociedade, dos povos indígenas, mas quando encontra luz elétrica e ar-condicionado, já fala em tom de deboche, desmerecendo o modo de vida daqueles indígenas que vivem naquela aldeia. Vê que aqui está bem modernizado quando a gente vai comparar aquela questão do indígena de 1500. Então aqui não é essa a realidade, não que o indígena não possa, ele pode e deve se desenvolver economicamente, mas aí a gente vai poder fazer as pesquisas necessárias dentro dessa comissão externa para poder entender esta reclamação quanto à propriedade desse território. Vi vários barcos aqui. O senhor recebe pessoas para fazer turismo de pesca? Aí outra incongruência com o discurso deles. Primeiro era a questão do conforto, agora é a questão do turismo de pesca. Eles ficam o tempo inteiro acusando aqueles indígenas de estar recebendo visitantes que pagariam um dinheirão para fazer turismo naquela área. E se for verdade? Quer dizer, o problema da terra indígena é que ela não tem atividade econômica lucrativa do ponto de vista do dinheiro. Mas na hora que tem uma atividade verdadeiramente lucrativa, eles usam isso como argumento para atacar os indígenas? Não. Se tivesse escrito eu já saberia a resposta, por isso que eu não vi, estou te perguntando.
Mas eu não tenho posada, eu não sou posadeiro, entendeu? Eu sou indígena. O senhor, qual a renda do senhor é proveniente de quê, por favor? Olha, vamos lá, você marca audiência comigo lá na... Não, quem marca audiência... Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Quem marca audiência é o senhor. Eu queria ver se ela vai entrar em alguma dessas fazendas aí griladas, terra improdutiva, com 3, 4 cabeças de gado perdida e pergunta: a renda do senhor é proveniente do quê? Como é que o senhor pagou esse desmatamento? Né? Aí o cara falou: marque comigo que eu te falo, marque audiência comigo. Não, quem marca audiência comigo é o senhor. Não é ela que quer saber de onde que vem a renda dele. Eu tô lá em Brasília terça-feira eu tô lá. Nós estamos lá também. Tá ótimo. Deixa eu passar pro seu parente aqui. 22 Magno ponto 17 380 9 milímetros e 28. Esse é o arco e flecha. Esse é o arco e flecha deles. Agora, viu o que ele falou? Esse é o arco e flecha deles, esses cartuchos de bala. Ué, não estava dizendo que não tinha evidência de uso pelos povos indígenas? Não estava dizendo que eles têm que se modernizar, que eles não podem ficar parados no tempo? Agora vai cobrar deles que eles caçem de arco e flecha? Que loucura é essa? Permitiram ir na aldeia? Permitiram. Quando eu vim embora do Rio Grande do Sul, 2008, compramos uma fazenda, Poço da Mata. 2012, 2011. Sim, eu perdi 800 hectares de terra minha lá. Vim trabalhar de funcionário aqui. O senhor foi indenizado por essas terras que perdeu? Nada. O senhor não foi indenizado? Não, é terra e pior. Vou falar. Muitas pessoas já cometeram suicídio, senhor. Não, ó. Saímos de lá sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Quando a gente escuta as histórias aqui, é pessoas que estão 20, 30, 40, 50, 60 anos nessa localidade. E são pessoas que não vieram aqui para invadir, foram pessoas que foram enviadas pelo governo brasileiro através de diversos programas. Por exemplo, o Plante, que o João Guarante, era um programa do governo federal. Tinha também, vamos integrar para não entregar, que o governo... Essa é outra justificativa recorrente. De fato, na época da ditadura, né, houve esses programas de invasão de terras e genocídio de povos indígenas. Agora, se você tem o título legítimo da terra, né, registrado em cartório, você tem direito à indenização da terra. Agora, se você invadiu e caiu no papo de político malandro que era para invadir, sinto muito, vai ser indenizado pelas benfeitorias feitas de boa fé. O brasileiro queria que essas pessoas viessem para o norte do país para abrir as áreas, fazer desmatamento que eram financiado pelo Banco do Brasil, e aí de lá para cá essas pessoas agora recentemente passaram a ser demonizadas e tratadas como bandidos. Isso a gente não pode permitir, e também não podemos permitir que se plante indígenas cosplay aqui na região. Nós ficamos muito preocupados. Não podemos permitir que se plantem indígenas cosplay. O cosplay de indígena que ele está falando é o Raoni. É o índio mais notório, mais famoso desse país, é o maior líder indígena desse país. Ele tem coragem de chamar de indígena cosplay. E isso é reproduzido na Câmara dos Deputados. Porque em visitas logo que a gente fez, não encontramos um índio sequer. O que a gente via eram brasileiros que estão, na verdade, se apossando de terras com a autodeclaração de que é pessoa indígena. Se ele viu ou se ele não viu indígenas ali é irrelevante. Porque o povo caiapó vive em sociedade e eles foram expulsos daquela terra, né, num processo de extermínio que aconteceu na época da colonização. É claro que eles não ficam ali andando naquelas terras, mesmo porque não tem rio permanente ali. Então não tem uma aldeia. Para fazer uma aldeia tem que cavar um poço, mas eles vão fazer isso. O Megaron vai fazer. Agora, nesse exato momento, é natural que você não veja grandes quantidades de indígenas vivendo naquele exato momento, porque eles não se instalaram, eles foram exterminados pelo povo brasileiro, como o senhor disse.
Essa região, amanhã acontece isso. Como que a gente fica? Isso deixa uma insegurança muito grande, aonde nós sabemos que isso não tem nada a ver realmente com índio, são coisas de ONGs e que vem atrapalhar demais uma região que está a todo vapor produzindo. Nós precisamos achar uma solução para isso, para que isso não continue andando, e o Senado Federal poderia nos dar uma resposta o mais rápido possível, fazendo assim, aprovando o marco temporal. Esse vídeo ele foi feito através de um drone em toda a área da suposta aldeia Capotiniori. Como pode ser visto, não há traços de tradição ali naquele local, né? Inclusive, as plantações que eles falam que a sobrevivência é mínima, né? A gente conseguiu encontrar ali uma pequena plantação só de mandioca e mais nada. Olha o nível de desonestidade. A senhora diz que... A senhora mostra um sobrevoo de drone a 100 metros de altura e diz que não há evidência de tradição. Sai! Ah! Eita ferro! Vai! Ó, tá vendo? Já tô sendo atacado pelos cães do agro. Bandido. Sai daqui! Ela faz um sobrevoo de drone. Fora! Ai! E vem dizer que não encontrou sinal de um povo que foi dizimado, que foi expulso do local há mais de 50 anos. Tá de palhaçada. Sobre o roçado, diz que tem uma pequena plantação de mandioca. Pois é isso que muitos povos indígenas têm, uma pequena plantação de mandioca. Agora, conseguimos encontrar uma pista de avião muito bem conservada e com aspectos de estar sendo utilizada constantemente. Inclusive, um dos pedidos que nós estamos fazendo, que é a abertura de uma CPI para apurar isso a fundo, é que muitas pessoas, tem alguns nomes até conhecidos em nível nacional, usam essa pista para fazer turismo de pesca, pagando valores altíssimos para aqueles poucos indígenas que vivem nessa suposta aldeia. Pronto, falou tudo. Qual o problema? Vai fazer uma CPI agora porque os índios estão ganhando dinheiro com a pesca? Quer dizer, eles dizem que os índios estão na miséria e quando o índio desenvolve uma atividade econômica que paga muito. Sabe por que paga muito para fazer pescaria ali? Porque o Rio Xingu está preservado. Essa é a pista com 1000 metros, muito bem conservada. Então, deu para a gente ter uma noção onde eles estão considerando como seja a base, né, da aldeia Capotiniori, que seria uma dos locais que está sendo questionado. E as pessoas que estão lá e sofreram para fazer com que aquela região crescesse, paguem por erros do passado. Nenhum crime pode ser declarado. Nenhum cidadão pode ser considerado criminoso por atos cometidos no passado por outras pessoas. Opa, ela já está chamando o genocídio indígena e a invasão de erro. Já é um bom começo, legal reconhecer que foi um erro. Ninguém está querendo pegar essa pessoa aí e condenar pelos assassinatos dos indígenas. A questão não é essa. A questão é demarcar essa terra indígena e fazer a pacificação da região. Inclusive, quando a gente verifica a história da região, a história dos índios envolvidos nessa demanda, falam-se na narrativa deles que eles abandonaram a Capotiniori na época porque foram ameaçados pelos brancos. E quando a gente olha na história, não é verdade isso. Não, eles não contam que foram ameaçados pelos brancos. Eles contam que suas famílias foram massacradas pelos brancos. E isso não é narrativa. Isso é a história do povo Kayapó e por isso que a gente precisa pacificar essa relação, homologando a terra indígena Capotiniori, que vai fechar o Rio Xingu contra a invasão de agrotóxicos, de garimpeiros, de madeireiros e etc. É isso. Vamos torcer que Lula vete completamente a lei do marco temporal, porque o Congresso está em guerra
contra os povos indígenas, inclusive negando o próprio genocídio indígena, que é a história da gênese, da formação do nosso país. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário. Ela acha que fez uma visita em lóculo. Lóculo, não é loco não. É na suposta aldeia. Agora a aldeia é suposta. É uma ignorância, é uma maldade. Essa senhora, ela não tinha nem condições de estar julgando, de estar coordenando uma comissão. Ela é acusada de transportar os manifestantes golpistas do 8 de janeiro. Ela está envolvida até o pescoço nessa tentativa de golpe de Estado. Então como é que ela está agora coordenando uma comissão para discutir qualquer coisa?